Vocês estão preparados para essa verdade? Não existe série True Crime que não seja sensacionalista. Todas, em algum nível, são. Até aquelas que querem parecer mais sensíveis, mais atentas à realidade, enfim, que tentam parecer algo que não necessariamente são. E é muito por isso que eu sempre vou defender produções como Tremembé. A nova série do Prime Video não tem qualquer pudor em assumir esse olhar midiático para a realidade de um presídio que abrigou alguns dos criminosos mais famosos do Brasil nos últimos anos e entre muitas aspas. Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni, Elise Matsunaga, os irmãos Cravinhos, Roger Abdelmaci, Ana Jatobá, todos estão aqui, todos são revelados numa série que claramente assume a provocação como um instrumento de choque. E talvez por isso ela esteja sendo tão comentada, tão discutida nas últimas horas nas redes sociais. E aí galera, eu sou o Thiago, e eu acho que muito dessa reação do público à série passa pela coragem com que Tremembé usa o sensacionalismo para expor um outro lado tão fascinante quanto o indigesto da realidade desse presídio. Me impressionou como a direção e os roteiristas conseguiram segmentar o tom dessa história. Porque Tremembé, em vários momentos, é debochada, é assumidamente exagerada enquanto série, é estruturada numa narrativa pop que claramente troca o perfil psicológico pelo midiático. Repara como a série usa essa, entre aspas, ficha técnica dos presos, como isso invade a tela, não na introdução, no primeiro episódio, mas ao longo da série. Existe uma quebra de expectativa um tanto cínica. A trilha sonora, ela ilustra muito bem isso. A intenção não é apenas mostrar o que cada um fez, mas é usar as ações criminosas desses personagens como um contraponto ao que a gente está vendo na série, a relação que a gente está criando com aquelas personagens. Tudo o que diz respeito à figura de Suzane von Richthofen, por exemplo, magnificamente interpretada pela Marina Rui Barbosa, vem carregado de um despudor, de um senso de autoconsciência que é empolgante, porque a série não está interessada na intimidade da criminosa. Ela quer expor essa persona midiática dela, o lado manipulativo, aquela inocência fake que a gente viu na TV em vários momentos. Tanto que sempre que Marina Rui Barbosa entra em cena, a série ganha um clima diferente. A atriz, ela tá fantástica e parece saborear esse deboche da personagem, a sensação de superioridade, os trejeitos que escondem essa imagem psicopata que a série constrói tão bem. Eu tô vendo todo mundo elogiando a fantástica reencenação da entrevista que a Suzane von Richthofen e a companheira dela, a Sandrão, deu ao Gugu ali nos anos 90, uma entrevista com a cara dos anos 90, mas os melhores momentos da personagem, pelo menos pra mim, estão nessas sequências em que ela fala o que o outro quer ouvir, sabe? Todo aquele segmento da conversão religiosa vem carregado de uma ironia fina, de um senso de ardilosidade que Marina Rui Barbosa explora com maestria. A gente sabe que a Suzana da série não acredita em nada que está sendo dito ali. É uma fachada cínica, mas Tremembé sabe também como pesar o clima nos momentos certos. Sabe como mostrar a face mais humana e monstruosa desses personagens. E faz isso de forma, assim, impactante, porque a ideia de iniciar cada episódio com a reconstituição dos crimes poderia até parecer inicialmente deslocada dentro desse tom meio tragicômico que a série assume em vários momentos. Mas, aos poucos, a gente percebe que é aqui que a produção quer desarmar a nossa expectativa. A série que se diverte ao expor os relacionamentos dentro da prisão é a mesma que enxerga a dor, a culpa, o julgamento. Se de um lado da série tá a Suzane e tudo o que eu já disse sobre ela aqui, do outro tá a Ana Jatobá, vivida com muita competência e profundidade pela Bianca Comparato. É através dela que Tremembé revela o lado mais trágico da coisa, sabe? É através dela que a série lembra que todos ali são humanos e não monstros, muito menos produtos midiáticos. O que prova, como eu disse no início do vídeo, que uma série True Crime assumidamente sensacionalista pode estar atenta também à realidade que muita gente não quer encarar
essa realidade que causa um fascínio, mas também que gera o choque no público. E enquanto eu assistia Tremembé, que é baseada nos vários livros do jornalista Ulysses Campbell, percebi que a coisa tinha tudo pra dar muito errado. Porque tem uma mudança de tom constante. Pra alguns personagens a série encara de forma mais sóbria, pra outros a série tá claramente debochando, ou criticando, ou provocando. Eram muitas histórias, muitas verdades, muitas realidades pra serem condensadas em 5 episódios apenas, mas tudo funciona, pra minha surpresa. E esse é um mérito da direção, é um mérito do roteiro, mas é também um mérito do elenco, e que elenco de qualidade. Porque cada ator consegue compor personagens que funcionam isoladamente dentro da série, sem sacrificar o tom da produção como um todo. Eu adorei a atuação de Anselmo Vasconcelos como o covarde médico Roger Abdelmaci. É um exemplo, porque é impressionante como ele revela o lado mais perverso desse homem, mais manipulativo, sem transformar tudo em uma mera caricatura. Isso poderia ter acontecido. A Elise Matsunaga de Carol Garcia também merece destaque. É uma atuação que consegue ser ameaçadora e ao mesmo tempo frágil. Consegue parecer psicopata em alguns momentos, mas em outros bem empática. Você sente a raiva daquela mulher. Você entende a origem do ódio dela. A Sandrão, de Letícia Rodrigues, é outro ótimo exemplo disso. Existe um senso de verdade no olhar da personagem, que é o da atriz, óbvio, e ele traz uma inocência a alguém que a gente sabe que não é inocente. E a série mostra isso e constrói o choque a partir dessa quebra de expectativa. Principalmente na cena da Sandrão, a cena da reconstituição do crime dela, todas são muito impactantes. Todas essas cenas, elas possuem peso e elas são dirigidas com enorme respeito pelas vítimas e pela situação criada. Mas a cena da Sandrão em especial mostra algo, um outro lado dessa mulher que a gente não viu na série. E eu acho que esse choque, ele diz muito sobre a qualidade da produção Prime Video. É aquilo, o elenco como um todo da Fantástico, acho que não tem uma atuação que deixa a desejar aqui. E a direção sabe tirar o melhor dos atores. Então, a combinação perfeita. Eu só acho que se falta algo aqui é profundidade. Porque até pelas escolhas do roteiro, em alguns momentos, muitos personagens meio que acabam sufocados pela estrutura narrativa da série. E isso, assim, era antecipável. São apenas 5 episódios e muita coisa que era interessante ou bem mais complexa se perde e parece mais resumida ao longo desses episódios. Mas assim, eu gosto de verdade como a série termina. Eu gostaria ainda mais se não houvesse uma segunda temporada, o que deve acontecer, porque são nesses momentos, como a cena final, quando a série meio que se emancipa dos fatos, se distancia deles, que Tremembé empolga de verdade. Quando aponta o dedo, quando manifesta a própria repulsa, quando ridiculariza o culto midiático em torno dessas figuras e da própria realidade que a série quer expor. Porque, no fim, todos ali são humanos, agindo como humanos, e a série faz questão de mergulhar nessa intimidade, mas ninguém fez nada digno pra merecer tamanha atenção. Muito pelo contrário. Tremembé é uma mistura, assim, inacreditável. Tinha tudo pra dar muito errado, mas deu muito certo. Pra essa série, eu dou uma nota 8 de 10. Eu acho ousada, eu acho provocante, eu acho que tem muito a dizer sobre esse culto midiático a figuras como as retratadas aqui na série, mas consegue fazer isso mergulhando na intimidade e mostrando também um outro lado desse presídio. Ou seja, é uma obra muito completa sobre um tema que frequentemente é abordado sob perspectivas sensacionalistas como a da série, mas muitas vezes parcial ou frustrantemente superficial. 2 palavras que eu não vejo aqui em hipótese alguma. E aí, o que você achou de Tremembé? Diga nos comentários. Não esquece de deixar o like, de seguir a gente aqui no Barata no Cinema. Estamos chegando à marca de 9.000 inscritos. Conto muito com a ajuda de vocês nessa. E compartilha esse vídeo se você curtiu a minha opinião. Tchau, gente!